O vídeo de hoje será sobre as diferenças entre os Cristos, Jesus Cristo 1 e o Jeová Cristo 2. Você vê muito por aí as pessoas falarem, que não existe algo palpável, algo que se possa provar que Jesus Cristo tem existido, alguma prova concreta que comprove a sua existência, a sua passagem por essa terra. Jesus histórico é só uma suposição, entendeu? É uma pesquisa que eles estão tentando levantar para saber de uma possível pessoa que possa ter existido, que também levava o nome de Jesus, que para os judeus, existia um rabino na época que também se chamava Jesus, entendeu? Então, para tentar correlacionar com Jesus apresentado nos evangelhos, Tentar puxar alguma prova, alguma coisa de uma pessoa que tem existido na época que possa ter a ver com a pessoa que é mencionada nos evangelhos e traçar uma correlação para dizer que é a tal pessoa, entendeu? Mas a questão é que não vai ter prova nenhuma acerca disso. E esse não é o ponto, porque não é preciso ter prova, porque se for ter prova aí já não é mais fé, aí já estamos tratando de fatos. Então, como é que eu vou crer em algo que é fato? Fato é fato, não tem que crer, eu estou vendo, entendeu? Para você crer em algo, exige que você não tenha certeza sobre aquilo. Fé é uma certeza daquilo que não se vê, entendeu? É uma certeza que vem de dentro de você. Mas mesmo que o exterior não tenha provas que te direcionem para você acreditar naquilo, entendeu? Então, é a mesma coisa que você tá no meio de uma tempestade e você acreditar que aquela tempestade vai parar, mesmo os sinais externos demonstrando que essa tempestade não vai parar. Mas dentro de você tem essa certeza de que ela vai parar, entendeu? E se ela parar mesmo, então o que você acreditou foi verdade, entendeu? Mas o que eu tô querendo dizer é que o cenário vai se mostrar averso daquilo que você acredita, entendeu? Então, também não é uma questão de as pessoas têm que não acreditar para você acreditar. Não que isso dependesse da sua fé para que isso viesse a existir, entendeu? A pessoa ela existe independente de você acreditar ou não. Então, independe da crença de alguém, entendeu? A crença é mais para a pessoa ser participante da realidade daquela pessoa, mas a pessoa em si, ela subsiste independente se você acredita nela ou não, entendeu? Então, ela não depende da sua crença para existir. Às vezes a pessoa pensa que é isso, que é a crença que está alimentando a existência da pessoa, e não é. Entendeu? A crença é para você se conectar com a pessoa. Só que agora adentrando para o nosso campo, para a nossa fé bestiana, dentro daquilo que a gente acredita, dentro do dogma da nossa fé. Porque a nossa fé tem um dogma, querendo ou não, ela tem. Porque ela tem coisas a serem seguidas, não é uma coisa vaga. Existe as coisas certas para se crer dentro da nossa religião. É o que define a nossa religião. Então, para quando chegar alguém e estiver pregando outra coisa, é a gente falar, isso daí que essa pessoa está pregando não é bestianismo. Bestianismo é isso aqui. Isso aqui é bestianismo. Qualquer coisa que passar disso aqui já não é bestianismo, já não tem nada a ver com a fé bestiana. Então já tem as coisas certas para se crer dentro da nossa religião, assim como tem no cristianismo. O que a gente prega já ultrapassa o cristianismo. Então, o cristão não tem obrigação nenhuma em aceitar nada do que a gente prega, porque isso daí já vai além da capacidade do que o cristão está permitido a crer. Entendeu? Se ele quiser ir além, ele tem que deixar de ser cristão e se tornar bestiano. Entendeu? Não dá para permanecer cristão
e ter afinidade com a religião bestiana, entendeu? Ou ele se torna um bestiano, ou ele vai ficar com a fé cristã dele, entendeu? Sem ultrapassar o limite. Então já começa por aí, mas voltando à questão aqui do Jesus Cristo, né, em relação às provas de sua existência. As pessoas não vão fazer questão nenhuma de provar a existência do Jesus Cristo ou do Cristo do passado, como a gente fala, entendeu? Não é interessante. Para que eu vou provar a existência do Cristo do passado, entendeu? Isso não é relevante. Por quê? Porque o verdadeiro Cristo ainda não se manifestou. Quem acompanha os vídeos, quem já estuda acerca da fé bestiana, sabe do que eu estou falando agora. O verdadeiro Cristo não se manifestou. Então, se ele não se manifestou, para que eu vou provar a existência do falso Cristo, do Cristo anterior? Não é importante. Porque o que é para vir mesmo, o próprio, que é quando a gente fala que Jeová for assumir o corpo de Cristo, né? O Espírito assumir verdadeiramente o seu corpo, aí sim. Porque, tipo, Jeová Cristo vai ser incontestável. Não vai ter como não provar que ele é. Diferente do Jesus Cristo, que não tem obrigação nenhuma de se provar que ele é. Por quê? Porque, a começar, ele não é o Deus que criou esse universo. É um Deus gringo que veio de fora e está perambulando no universo desse Deus aí que não é ele. É a mesma coisa que um presidente visitar um país alheio do qual não é governante. Entendeu? Tá só de passagem por ali. Tem o mesmo poder de presidente que o presidente da nação que ele está exerce, só que não é daquela nação. Então é a mesma coisa em relação à divindade aqui. Ele está no universo de um Deus, numa criação criada por esse Deus, que não foi ele que criou. Então, tipo, eu tenho o título de Deus, mas eu não fiz nada aqui, entendeu? Então, tipo, é a mesma coisa que eu tá vagando pelas obras de alguém que não fui eu que fiz, entendeu? Aquilo, entendeu? Tô só vagando. Leva a fama de criador, mas não criei nada aqui, entendeu? Por quê? Porque veio de fora, a criação dele tá lá fora, o universo dele é de fora, entendeu? Então entenda, quando a gente se refere a Jesus, a gente está se referindo a uma divindade estrangeira, uma divindade que só está de passagem por esse universo. Por quê? Para resgatar de volta os seus que pertencem a ele e levar para fora de novo. Para você entender isso, tem que olhar para a Gênesis, para o que realmente aconteceu. O tal do teletransporte, que eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso. Mas eu já fiz menção em outros também, vou deixar aqui na descrição para que a pessoa entenda o que eu estou querendo dizer. Então, beleza. Jesus é o Deus gringo. Por ele assumir um corpo que não é dele, então já começa por aí. Um Deus de fora usando um corpo que não é dele, para futuramente o Deus daqui, que é dono do corpo, usar o seu próprio corpo, futuramente, na volta ainda, na volta. Porque na vinda foi usada pelo Deus gringo, o Deus que não é o Deus daqui, entendeu? Então, para que vai provar a existência de que Cristo veio, sendo que, na verdade, o Deus daqui ainda não usou o corpo dele? Quem usou foi o outro, e o outro não é daqui, não interessa. Quem pertence a esse universo não tem parte com Deus de fora, então o que interessa saber dele? O corpo é interessante porque o corpo pertence ao Deus daqui, mas o corpo sendo usado por outro que não é verdadeiramente o Deus daqui, entendeu? Não interessa, entendeu? Porque o verdadeiro Deus ainda não veio no seu próprio corpo, entendeu? Então o melhor ainda está por vir, vamos dizer assim. Então não se faz necessário provar a existência do Cristo do passado, sendo que o Cristo verdadeiro ainda vai vir. Esse sim não vai ter como refutar. Acerca de Jesus Cristo, acerca do Cristo do passado, não fazem questão nenhuma de provar a existência dele. Aí vai por fé, de quem quiser acreditar. Mas em relação ao Jeová Cristo,
isto é, o Cristo do futuro que vai vir na sua volta, né, que é a volta de Cristo, esse sim vai ser irrefutável, não vai ter como não provar a existência dele. É a partir daí que não vai existir mais ateu. Entendeu? Então aí já não vai ter como para onde correr mais. Judeu vai ter que aceitar esse Cristo 2. Todo mundo vai ter que aceitar esse Cristo 2. Não tem para onde fugir, porque é o próprio Deus se manifestando em forma humana, o Deus daqui de dentro. Entendeu? Então não vai ter como negar. O Cristo do passado pode até negar, porque não era o Deus daqui, era um Deus de fora. Agora o Deus daqui ninguém nega. Porque entenda na Gênesis, é o que eu falei, o anjo lá fora que se passou por serpente e enganou Adão e Eva para arrastar eles para o universo de dentro dele, é o mesmo Deus que se faz dentro do universo dele. Entendeu? Então lá fora ele é um anjo, aqui dentro ele é Deus. Perceba a diferença. Então, quando a gente fala a respeito de Lúcifer, você não vai ver dentro do universo dele ele como um anjo, você vai ver ele como Deus Todo-Poderoso. E é por isso que a gente insiste na tecla de que tem que se rebelar contra Deus. Entendeu? Porque esse Deus que está aí não é o Deus verdadeiro. Entendeu? É alguém se passando por ele e está querendo que a gente se una com ele, sendo que na verdade não foi dele que a gente se separou. Ele é o que nos separou do verdadeiro Deus. Entendeu? Então como é que eu vou me unir com um Deus do qual eu não me separei e ainda está querendo que eu me una com ele como se fosse ele? Você está entendendo? Então fica impossível me unir com Deus sabendo que ele não é o verdadeiro. Então perceba a gravidade da situação. Enquanto esse anjo lá fora, no universo de fora, se rebela contra o verdadeiro Deus, dentro do universo dele, onde esse anjo é Deus, tem um homem querendo se rebelar contra ele. Então, no universo de dentro, o homem se rebela contra Deus, que na verdade não é Deus, e lá fora, o anjo se rebela contra Deus, que verdadeiramente é o Deus verdadeiro. Percebe? Então, em dois universos, vemos um Deus que não é o Deus e lá fora um Deus que é o Deus verdadeiro. Que aqui dentro, esse Deus verdadeiro vai se apresentar como sendo outro Deus, em oposição ao Deus que está aqui. Só que como as pessoas só têm consciência da existência de um único Deus, vão achar que o outro não existe, vão achar que o outro é falso e vão achar que ele é o diabo, porque fica nessa polaridade de só existir Deus e diabo. Quando a gente põe a terceira via como sendo outro Deus, já não quer acreditar nisso. Já acha que é mais uma mentira do diabo para fazer perder as almas, entendeu? E aí que tá. Não é à toa que, tipo, a primeira polaridade que a gente vê, né? Deus e o diabo, entendeu? Nessa disputa pela adoração. Aí, dentro da nossa cosmovisão bestiana, o diabo morre para dar lugar à besta que vai se tornar o segundo diabo ou o novo diabo substituto, entendeu? Então, o velho diabo, que é o dragão, morre, dando lugar pro novo diabo, que é a besta, que é o leopardo. Ele vai assumir o lugar agora como sendo o novo diabo, só que para algumas pessoas vai achar que é a continuação do diabo. Não vão entender que houve uma troca. Entendeu? Que o que era bom passou a ser mal e o que era mal passou a ser bom agora. Entendeu? Vão achar que é o mesmo mal de sempre, enfim, que não houve mudança nenhuma. Beleza. Continue pensando porque no entender cristão é o seguinte, ele vai achar que o dragão, o diabo é o ser espiritual que se encarnou agora como sendo besta leopardo, quando na verdade não é. Entendeu? O que é aquilo que Jesus tinha falado lá na Bíblia. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, verdadeiramente o reino é chegado até vós. Agora, se você acha que é briga de Satanás contra Satanás, então é briga de família. Entendeu? Então, se expulsa pelo Espírito de Deus, o reino é chegado até vós. Então, esse é o sinal que ele dá. Para saber que o reino chegou, é crer que é pelo Espírito de Deus que o mal vai embora. Entendeu? Agora, se você crê que é briga de demônio, é briga de família. Entendeu? Porque o leopardo,
ele quando fala em Apocalipse 13 que ele vai assumir o trono, grande poderio, vai ganhar grande autoridade, ele não recebe isso de bom grado do dragão, há uma briga ali. Isso não é mencionado na Bíblia, que quando o leopardo, a besta, né, vai receber o trono, ela não recebe assim de bom grado, o dragão deu de mão beijada porque gosta do leopardo, não. O dragão não quer renunciar o cargo dele de governante do mundo para ceder para outra pessoa. Ele vai resistir, ele só vai sair dali à força, se alguém maior, mais poderoso do que ele tirar ele dali. Entendeu? Então, não fique pensando você que dragão é amiguinho do leopardo, que não é não. Entendeu? Existe um conflito entre os dois. E para existir conflito, alguma coisa tem, é como falamos agora. Não existe briga de Satanás contra Satanás. Ele não, senão seu reino não subsiste. Entendeu? Então, se existe briga entre facções, é porque não são a mesma. Então, alguma coisa tem. Alguém tá certo na história, não existe dois lados errados, alguém tem que estar certo. E também daquela questão que eu já mostrei em gráfico. Eu fiz uma imagem para representar bem isso daí, para esclarecer. Que Cristo, ele subiu aos céus e vai retornar subindo do abismo, como besta. E já o diabo, ele vai cair do abismo e vai retornar descendo dos céus como Cristo. Então, Lúcifer sempre desce, Jesus sempre sobe. Então, as manifestações de Jesus é sempre subindo. Subiu da terra para o céu e vai subir do abismo para a terra, na volta, né? Enquanto que o outro desceu da terra para o abismo e depois do céu para a terra. Então, sempre o movimento de descida e o outro de subida. Então, esse é o sinal para saber quando quem é Jesus e quando quem é Lúcifer, entendeu? Então, se vê alguém descendo, já sabe que é o tio Lu, entendeu? Se vê subindo, já sabe que é Jesus. Que Jesus sempre faz o movimento de subida e o outro de descida. Só que aí que tá, tem uma sequência de acontecimentos. Primeiro Cristo sobe, o Cristo 1, né? Depois o diabo desce ao abismo, depois a besta sobe do abismo e por último Cristo desce do céu. Entendeu? Então já percebe por aí, se a sequência já é logo muito em seguida do diabo descer para o abismo e depois logo em seguida a besta sobe do abismo, o que vão pensar? Vão pensar que o diabo que caiu é a mesma besta que subiu, quando na verdade não é. Aí, o que a gente quer apontar é que o diabo que caiu do abismo é o futuro Cristo que vai descer do céu, entendeu? Agora vai explicar isso para o cristão. Ele vai achar que o diabo que caiu é a mesma besta que subiu, entendeu? Porque é um acontecimento logo em seguida, entendeu? Um cai, o outro já sobe, entendeu? Então já vão pensar que esse que subiu é o mesmo que tinha caído. Até lembrar que é Jesus agora se manifestando, é como eu falei, como Deus até agora só tem se manifestado em forma de luz, quando ele vier na forma treva não vão reconhecer ele, entendeu? Porque não estão acostumados a ver Deus nessa forma. E é aquilo que eu já tinha falado no primeiro vídeo que eu postei nesse canal, o primeiro, que já deve fazer uns 3 anos ou mais, de tanto tempo que faz que eu postei isso. Que o objetivo do diabo cair no abismo para ele voltar como Cristo é justamente isso, é a troca de roupa, entendeu? Ele tem que se despir da velha roupa ao qual ele não quer mais, ele tem que deixar isso com alguém. É como se fosse assim, vai. Imagina uma pessoa vestindo uma roupa vermelha e ela tem que vestir uma roupa amarela, só que ela não consegue ir lá e trocar de roupa. Ela tem que se livrar da roupa que ela está usando, só que ela tem que se livrar deixando essa roupa com alguém, entendeu? Então ele precisa de alguém despido para poder dar a roupa dele e ele poder vestir a outra roupa que está esperando para ele usar, entendeu? Então imagina o cenário, 2 pessoas aqui. Tem uma que está vestida de vermelho e a outra que está sem roupa nenhuma, entendeu? Essa pessoa que está com a roupa de vermelho vai entregar essa roupa que ela está usando para essa pessoa que está pelada, né, que está sem roupa, para ela vestir o vermelho no lugar dela. Agora que ela está sem roupa nenhuma, ela está livre para poder usar
a roupa amarela que está esperando ela ali para ser usada, que não tem ninguém usando. Aí foi lá, pegou a roupa amarela, e aí o que vai acontecer? Se a pessoa que está usando a roupa vermelha tem a fama de ser alguém ruim, de ser vilão, eu colocando a minha culpa sobre outra pessoa e vindo como herói, eu vou poder punir o que eu fui e não sou mais em outra pessoa. Entendeu? É como se fosse assim, o justiceiro e o vilão estivessem no mesmo corpo, só que ele tem que se livrar da casca de vilão para poder vir como herói e trazer justiça sobre ele mesmo, estando em outra pessoa. Jogar a culpa dele em outro, entendeu? Para que a justiça se consuma. Entendeu? Então a justiça só vai acontecer quando alguém sumir o BO dele. Entendeu? Ou seja, essa roupagem de Satã, do qual a pessoa que está por trás de Satã quer se livrar. E ela está procurando alguém para assumir isso. Para assumir o BO no lugar dela, entendeu? Para ela vir depois como justiceiro e lançar justiça sobre essa pessoa. Que vai ser ele, o velho eu dele que não é mais. Então perceba esse intervalo, né, entre a pessoa que troca de roupa para assumir a nova roupa que espera por ela do outro lado, né? Então, tipo, uma pessoa só não ia conseguir fazer isso. Tirar a roupa e depois pegar outra. Porque que ia se perceber? Peraí, o diabo morreu, do nada Cristo apareceu? Como assim? E o diabo, que foi dele? Para não pensar que o diabo morreu, alguém tem que assumir ser o novo diabo para dizer que ele ainda está nativa, até Cristo voltar e punir ele. Por quê? É muito estranho Cristo voltar e o diabo não tá mais. Não tinha que estar os dois, entendeu? Então alguém tem que dar continuidade para isso até Cristo voltar, para justamente dar a entender que Cristo e o diabo não são o mesmo, entendeu? Por isso que um tem que continuar vivo para ser esse novo diabo, para justamente não dar a entender que o diabo morreu. Porque senão vão desconfiar. Peraí, por que assim que o diabo morreu, Cristo apareceu? Tem alguma coisa errada. Será que os dois são o mesmo? Para não pensar que os dois são o mesmo, tem essa terceira pessoa que vai vir, né? Entendeu? Para ser o novo diabo, para dar possibilidade para esse intervalo, né? Para a pessoa trocar de roupa, né? Para poder deixar a velha roupa dela com alguém e assumir a nova roupa. Então, sei que eu falei muito aí, pro cristão, tudo que eu falei até agora aí soa como besteira. Vai falar blasfêmia atrás de blasfêmia, tudo que você fala é só blasfêmia. Até agora eu não vi uma coisa boa sair da sua boca. É o que eu tenho para falar, isso que eu falo é meu testemunho. Entendeu? Eu sei que o que eu estou falando é verdade. Agora, é o que eu falei. Se o cristão ele não tem o discernimento do espírito para entender que o que eu estou falando tem fundamento, tem um fundo de verdade, que é Deus, o verdadeiro que está falando ali, ele não vai compreender absolutamente nada do que eu estou falando. Vai achar que eu estou falando besteira, que eu estou distorcendo a palavra, que eu estou inventando coisa que não existe, que as coisas que eu falo não tem nexo, não tem sentido, que é uma mistureba. Entendeu? Então, se ele não tem esse discernimento espiritual para entender que as coisas que eu falo têm verdade, isso que eu falei vai passar batido. O cara não vai conseguir nem chegar nos 10 minutos de vídeo, de não suportar ouvir o que tenho para falar, entendeu? Só que aí que tá, essa terceira pessoa que vai ser o novo diabo, que é o Jesus Júnior besta, quem a gente prega como sendo neto de Deus, filho de Jesus. É aí que tá, ela sabe da verdade, ela sabe do esquema, desse esquema aí que eu acabei de falar, por trás dos bastidores. Só que aí que tá, quem vai acreditar na pregação? Quem vai dar ouvidos a esse cara, entendeu? O cara é o próprio diabo, você vai ouvir esse cara, é mentiroso, ó, aí ó. Desde o princípio tá mentindo, né? Aí, você vai ouvir esse cara, entendeu? Então, o cara já começa sem moral nenhuma. Já para não acreditarem nele, totalmente desmoralizado, entendeu? Então, tipo, não tem chance nenhuma de ganhar. Não tem, ele já começa como um derrotado. Ele já perde antes mesmo de começar o jogo. Entendeu? Então, a pessoa que for se tornar o Jesus Júnior, ela já entra ciente de que você tá jogando para perder. O seu fim é certo, você vai morrer nas mãos desse cara assim que ele voltar.
Entendeu? Então ele está sendo entregue pro abate, não tem chance de medir força. Entendeu? No começo, as pessoas vão ficar todas alegres. Nossa, ó, o diabo foi derrotado, ha, ha, ha. Quando voltar como Cristo, já era, acabou a brincadeira. Paga a sua conta, desce aqui no fogo. Entendeu? Então, é aí que tá. Entendeu? A alegria é momentânea. A conta vem logo em seguida. Então perceba, nesse intervalo, Jesus Júnior vai passar um sufoco, porque ele tem um curto prazo de tempo para tentar convencer as pessoas de uma verdade do qual elas já estão prevenidas a não acreditar. Entendeu? Então, tipo, assim como foi com Cristo, né? De tentar convencer os outros não ouvia, não ligava, passava batido, entendeu? Tendo ouvidos não ouviam, tendo olhos não viam, entendeu? Para que a profecia se cumprisse, entendeu? Então, a rejeição faz parte do nosso repertório. Tem que aprender a lidar com isso. Aí o cara lá que é nosso inimigo tá dando risada, hahaha. Tenta aí a sorte. Não vão acreditar em você. Pode expor, pode falar o que você quiser. Você não tem moral nenhuma para estar falando mal de mim. Ponto, acabou. Entendeu? Por que você acha que Jesus Júnior vai ser tão enaltecido? Ele sendo um homem, um mísero homem, vão tratar ele como se fosse um semideus ou coisa do tipo. Por quê? Porque ele não tem chance nenhuma de vencer. É pro próprio escárnio dele. É para a própria infâmia dele, entendeu? Tá envergonhando ele na frente de todo mundo, a nível global. O mundo inteiro, ele vai ser chacota do mundo. Literalmente vão fazer ele disso, entendeu? Então, para você ver a coisa, o cara ganha fama, ganha poder para quê? Para a própria humilhação dele de ser morto pelas mãos de Deus quando ele vir pessoalmente acabar com ele, em forma física ainda. Entendeu? Então, a única proeza que se pode ter orgulho acerca de Jesus Júnior é que foi o único homem que conseguiu trazer Deus para a Terra em forma humana. É a única coisa que pode se gabar de tal feito que nenhum homem na Terra conseguiu fazer até agora, né? Então, porque de resto, meu, ele vai se ferrar, não tem outra saída. E talvez seja até por isso um dos motivos pelo qual nenhuma pessoa, por mais capacitada que seja, não quer assumir o BO de ser o Jesus Júnior. Porque é muita humilhação, é muito humilhante você ser queimado no fogo e pior. A própria pessoa que for querer ser o Jesus Júnior, ela tem que querer isso voluntariamente. Não se pode obrigar alguém a ser o anticristo. A própria pessoa ela tem que saber, ixi, tá com sentimento de dívida, então se você acha que tá devendo, então alguma coisa você tem que pagar. É que nem aquela história lá do Judas lá e Cristo com a mão lá enfim, na hora da ceia lá. Quem é o traidor? É aquele que mete a mão no prato comigo. Entendeu? Então, o que tens de fazer, faça depressa. Entendeu? É bem por aí. Então não tinha como meter o louco. Já sabe, é com você que eu tô falando, não tem como fugir. Você não pode se auto-sabotar, ninguém engana a própria consciência. Então você já tá ciente de que é com você a coisa. Então, concluindo o vídeo, né, já ficou longo, mas enfim, acabei me distanciando, indo para outros assuntos, mas voltando à questão dos dois Cristo. A principal diferença é essa, porque um Deus de fora, ele não vai ser bem recebido numa terra que não é dele. Agora, o Deus de sua própria terra, ele vai ser bem recebido em sua própria terra. Entendeu? Então, fez todo sentido tudo que Jesus Cristo passou no passado, justamente por ele estar em terras estrangeiras. Agora, quando o Jeová Cristo vier, ele vai ser bem recebido. Por quê? Porque ele está em sua própria terra. Ele tá na sua casa, então não tem como ele não ser bem recebido no seu próprio lar. Entendeu? Agora, o Deus que está longe de casa, é óbvio que ele não vai ser bem recebido aqui, porque aqui não é a casa dele. O que você está fazendo aqui? Você não tinha que estar lá fora? Vaza. Volta para o lugar onde você veio. Você está atrapalhando aqui a nossa felicidade. Aliás, pela sua presença que a gente não é feliz aqui. Entendeu? Então, justamente por isso, por ele não ser bem recebido, que ele é motivo de desgraça no mundo. Entendeu? Então, o que a gente mais quer é justamente fazer esse Deus voltar para
para o lugar de origem dele, sair para fora de volta, entendeu? Só que ele só vai conseguir isso se ele levar os seus junto com ele. É esse o motivo dele estar aqui. O que prende esse Deus a estar no universo que não é dele somos nós os que ficamos para trás, nós é o que estamos esperando ele vir buscar para levar para fora, entendeu? Então somos nós que pertencemos a ele. Agora vocês que são daí, vocês fiquem aí que o Deus de vocês está descendo. Não é preciso ir para o céu, é o céu que está descendo para a terra. Então não precisa morrer para ir para o céu. Fique vivo porque o céu vai descer na terra para estabelecer o seu reino, o reino dos céus na terra, ou a reconstrução do paraíso na terra, ou terra 2.0, ou nova terra, enfim, ou terra regenerada, enfim, qualquer nome que você possa dar, quinta dimensão, enfim, tem vários apelidos aí carinhosos. Mas é isso, entendeu? Então, entenda que Jesus Cristo é o Ben Yosef, né? Aquele Messias sofredor, que ainda não é o Messias de fato que está se esperando. Agora o Messias de fato, que é o que se espera, é o Ben David, né? O Ben Davi, é o filho de Davi, que é o Jeová Cristo. O Jeová Cristo é o Ben Davi, é o filho de Davi, porque dentro tem uma vertente judaica que acredita nos dois Messias, e é justamente isso, confirma junto com a fé bestiana isso. A gente fala de Jesus Cristo e de Jeová Cristo. Eles falam de Ben Yosef e Ben David. É exatamente isso. Aí você fala, tá, e o Jesus Júnior Besta, ele é o quê? Ele é bem o quê? Ele é bem Salomão. Salomão, ele é filho de Salomão, entendeu? Salomão é filho de Davi, então ele está abaixo do Jeová Cristo, né? Então é justamente isso. Agora, do bem Salomão, o judaísmo nenhum fala sobre isso. Sobre o filho de Salomão, entendeu? Só se sabe até então do Ben Yosef e do Ben Davi, do David, né? Agora do Ben Salomão, isso daí é novidade. Isso aí é exclusivamente só a fé bestiana vai falar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e aperte o sininho para receber notificações dos novos vídeos que serão lançados neste canal. E se inscreva também. Siga nas redes sociais, @bem-vindos ao fim.